O Evangelho por Amor. Quiz Espírita. 20 perguntas. Aprenda divertindo. Divirta-se com o nosso Quiz Espírita. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu joinha e compartilhe com os amigos. 20 perguntas. Veja quantas você acerta. Número 1. Quem foi Allan Kardec? A. Codificador do Espiritismo. B. Criador do Budismo. C. Fundador do Islamismo. Resposta letra A. Codificador do Espiritismo. Devemos ao professor Lyonès a compilação e coordenação das grandes indagações que, transformadas em perguntas objetivas, foram submetidas aos espíritos superiores. O conjunto de perguntas e respostas compõe o Livro dos Espíritos. Número 2. O que é o Espiritismo? Letra A. Uma doutrina religiosa revelada por espíritos superiores. Letra B. Uma doutrina religiosa revelada por Allan Kardec. Letra C. Uma doutrina religiosa iniciada com o cristianismo. Resposta certa. Letra A. Uma doutrina religiosa revelada por espíritos superiores. O Espiritismo é uma doutrina religiosa revelada por espíritos superiores através de médiuns, codificada por Allan Kardec, educador francês, em Paris, em meados do século XIX, e é composta de princípios filosóficos, científicos e religiosos. 3. A primeira revelação veio com? Letra A. Abraão. Letra B. Jesus. Letra C. Moisés. Se você respondeu letra C, Moisés, acertou. Moisés, o profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai, lançou as bases da verdadeira fé, impôs ao povo, pela força, o olho por olho e dente por dente. Tudo isto ocorreu no 18 séculos antes do Cristo. Número 4. O Paracleto é o mesmo que? Letra A. O cristianismo redivivo. Letra B. A justiça divina. Letra C. O Consolador prometido por Jesus. Resposta letra C. O Consolador prometido por Jesus. Encontramos no Evangelho de João 14, 16 a 26, a alvissareira notícia que Jesus transmitira aos seus discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Prosseguiu o Mestre, informando que, em tempo oportuno, a humanidade seria, mais uma vez, agraciada pelas lições redentoras do seu Evangelho de amor. Mas o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Número 5. O Espiritismo surgiu numa época em que, letra A. As religiões não se importavam com o Evangelho. Letra B. A palavra de Deus estava esquecida. Letra C. Os cristãos estavam sendo combatidos. Resposta certa. Letra B. A palavra de Deus estava esquecida. O Espiritismo surgiu numa época em que, conforme nos relata o professor Carlos Embaçaí, em A Missão de Allan Kardec, a palavra de Deus estava esquecida,
os processos de investigação iam ganhando vulto e tudo passava ao império da lei. Era o completo desbarato das religiões em que se tornavam impotentes diante do progresso material. Corruptores e corrompidos, para todos, a virtude era motivo de irrição. Imperava o sentimento bélico. A bandeira do Cristo, nas mãos de católicos e protestantes, trouxe à Europa durante vários séculos a inquietação, a ruína, a devastação, o sangue e o luto e a morte. Número 6. O Espiritismo é uma religião. Letra A, no sentido religioso. Letra B, no sentido filosófico. Letra C, no sentido cristão. Letra B, no sentido filosófico. No seu livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec explicou sumariamente: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações e conclui: podemos defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Número 7. Segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens. Letra A, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Letra B, para o entendimento das religiões. Letra C, para que os homens não errassem tanto. Resposta: letra A, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Em O Nascimento da Psicografia, podemos interpretar a cestinha ou a prancheta como simples apêndice das mãos, e a dádiva celestial do intercâmbio entre os dois mundos chegavam à Terra em inexprimíveis ondas de claridade. Como nos diz Emmanuel, Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Número 8. Hasdrubal era um vilarejo do estado de A. São Francisco, B. Nova York, C. Califórnia. Resposta C. Nova York. O marco de tais acontecimentos, todavia, foram as manifestações ocorridas na aldeia ou vilarejo de Hasdrubal, no condado de Erie, perto de Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte. Ali morava o casal Fox com 3 filhas, 2 das quais viveram com os pais. Os Fox estabeleceram-se na casa desde 1847. Letra A. Agosto de 1855 até janeiro de 1857. O processo gestatório de O Livro dos Espíritos levou 18 meses a fio, de agosto de 1855 até janeiro de 1857, sem interrupções. Antes de os originais serem enviados ao editor Dentu, a obra foi submetida à supervisão do Espírito da Verdade, que suprimiu certos pontos, aditou outros e apontou partes que deveriam ser guardadas até segunda ordem. Número 10. Amélie Gabrielle Baudet era de Kardec: A. Esposa. Letra B. Irmã. Letra C. Tia. Letra A. Esposa. Kardec casou-se em 1832.
Amélie Gabriel Bourdet, de quem recebeu o mais irrestrito apoio, tanto como brilhante pedagogo, como na sua missão de codificador. Número 11. O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, inicialmente tinha: letra A, 1019 questões, letra B, 501 questões, letra C, 540 questões. Resposta B, 501 questões. O codificador, homem dotado de larga visão, percebendo os pontos em relação aos quais a humanidade não reunia condições para assimilá-los, sentiu a necessidade de reformular a forma de apresentá-los, sem contudo alterar a essência doutrinária. As principais diferenças entre as duas edições são: a primeira edição contém 501 perguntas, a segunda apresenta 1019. B. Na primeira edição encontramos os dizeres, escrito e publicado conforme ditado e a ordem de espíritos superiores. Na segunda, os princípios da doutrina espírita segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores por intermédio de diversos médios, recolhido e posto em ordem por Allan Kardec. Segunda edição, inteiramente refundida e consideravelmente aumentada. As distinções apontadas se prestam a esclarecer que o Livro dos Espíritos é apenas um. O que ocorreu na segunda edição foi um melhoramento. Número 12. O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em A. 1865, B. 1861, C. 1864. Resposta C. 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo veio reavivar as palavras de Jesus, que já se encontravam completamente deturpadas. Trouxe de novo até nós a simplicidade do cristianismo, recordando os primeiros dias da mensagem de Jesus na terra, em que a caridade era ainda o perfume simples que envolvia os primeiros núcleos cristãos. Número 13. Logo após lançar o Evangelho, Kardec fez uma viagem a duas cidades. Letra A, Antuérpia e Bruxelas. Letra B, Lyon e Bordeaux. Letra C, Toulouse e Marmande. Letra A, Antuérpia e Bruxelas. Em 1864, ano em que muito significativo tem na história do Espiritismo, pois veio à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se decide por uma viagem a Antuérpia e Bruxelas, lembrando aos espíritas belgas, perante as homenagens que lhes são tributadas, que o papel a mim confiado é o de instrumento obediente. É uma tarefa que aceitei com alegria e que me esforço em desempenhar dignamente, rogando a Deus que me dê as forças necessárias para cumpri-la de acordo com a sua santa vontade. Número 14. Quais destes é princípio fundamental do Espiritismo? Letra A, encarnações temporárias. Letra B, pluralidade dos mundos habitados. Letra C, a lei da involução. Resposta B, letra A, pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo, na condição de doutrina espiritualista, adotou os seguintes princípios fundamentais: a existência do espírito e sua sobrevivência após o desencarne, as reencarnações sucessivas, a comunicabilidade e relacionamento entre espíritos encarnados e desencarnados, a lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, a lei da evolução. Número 15. Nos diz Emmanuel em Espiritismo. Letra A. A ciência investiga, a filosofia apoia e o Evangelho nega.
Letra B. A ciência cria, a filosofia apoia e o evangelho confirma. Letra C. A ciência indaga, a filosofia conclui e o evangelho ilumina. Resposta letra C. A ciência indaga, a filosofia conclui e o evangelho ilumina. Em outra citação, Emmanuel nos diz que a ciência e a filosofia são os meios e o evangelho é o fim. Número 16. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus aos: letra A, espíritos, letra B, homens, letra C, cristãos. Letra B, homens. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus aos homens e que deveria aparecer quando a humanidade estivesse apta a compreender o seu ensinamento velado nas parábolas. É a síntese maravilhosa que abrange todas as atividades humanas, no sentido de aperfeiçoá-las para o bem comum. Na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declive. Só ele pode, em sua feição de cristianismo redivivo, apontar aos homens o seu verdadeiro caminho. Número 17. O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, representando o advento de uma nova era. A. A Era do Espírito. B. A Era do Cristianismo. C. A Era do Budismo. Letra A. A Era do Espírito. O Livro dos Espíritos surgiu em 18 de abril de 1857, representando um marco de luz que anunciava o advento de uma nova era, a Era do Espírito. Nele se cumpre a promessa do Consolador anunciado por Jesus. Desde então, a humanidade dispõe de um espiritualismo científico baseado nas leis da natureza, à luz da lógica, que tem em seu âmago notável poder de renovação do ser humano. Número 18. O Livro dos Espíritos se divide em 4 livros. O livro primeiro se refere a: letra A, Jesus e os ensinos do Evangelho. Letra B, traz luz ao que Moisés ensinou. Letra C, a Deus, a criação e aos elementos gerais do universo. Resposta letra C, a Deus, a criação e aos elementos gerais do universo. Número 19. O Livro dos Espíritos se divide em 4 livros. O livro segundo ensina que: letra A, a mediunidade e os seus efeitos nos médios. Letra B, fala sobre os espíritos, as reencarnações e a vida espírita. Letra C, a criação do mundo e seus planetas. Letra B, trata sobre os espíritos, as encarnações, a vida espírita e a emancipação. O Livro dos Médiuns, sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina, tem a sua fonte no livro 2º, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nesta parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9º, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Número 20. Nomeie por ordem de publicação. Letra A. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis. Letra B. O Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Letra C. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Resposta letra A. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Ao analisar a codificação espírita composta pelos seus seguintes livros, o Pentateuco Kardeciano,
O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868. Concluímos que o Livro dos Espíritos é a espinha dorsal do Espiritismo. Nele se encerra toda a doutrina. Nos demais estão aclaramentos, elucidações, lições complementares que facilitam a compreensão.